Boa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Deus. Nesta oportunidade eu quero fazer uma breve análise do que está acontecendo no mundo, baseado no texto bíblico em Romanos, capítulo 8, versículo 22 ao verso 25, onde nós abordaremos aqui um texto bíblico muito especial que Deus colocou no meu coração para meditar com os amados irmãos. Romanos 8, 22, 25 diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém? Que texto lindo e maravilhoso! E nesse momento eu quero compartilhar uma oração com o amado irmão, amada irmã, que estará nos acompanhando nesse texto bíblico maravilhoso. Soberano nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome, e nesse momento nos apresentamos diante da tua grandeza e majestade, para te louvar, para te exaltar e engrandecer o teu santo e amado nome. E aqui buscar as tuas misericórdias para falarmos, Senhor, da tua palavra, de podermos alcançar o coração sedento que está ansioso, desejoso por receber a tua palavra. Que tão somente nós sejamos um instrumento do Espírito Santo para falar aos corações dos amados irmãos e de todos aqueles que nos acompanharão nesta meditação desta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, querido, estamos em 2022 e o tempo passando numa velocidade incrível, quase que imperceptível. Contudo, aos olhos atentos, sobretudo daqueles que olham pelas lentes da revelação de Deus, bem como pela Sagrada Escritura, certamente percebemos as contrações da dor de parto no mundo. Então, dando sinais claros de que a volta de Jesus Cristo se aproxima. Além disso, toda a criação está em gemido, assim como os seus servos. Esta é uma verdade que nós podemos observar olhando para o tempo no qual nós estamos vivendo. Então, esse gemido é ouvido tanto pelo mundo quanto pelos servos de Deus. Afinal, é prova do sofrimento que está se alastrando, bem como se intensificando devido aos efeitos do pecado no mundo. Afinal, as Escrituras apontam que o mundo jaz no maligno, como nós lemos em 1 João 5,19, que diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Todavia, tais sofrimentos são necessários para que o juízo divino recaia sobre toda impiedade e todo o mal chegue logo ao seu fim. Isso é algo que nós estamos testemunhando ao longo dos séculos. Apontam para a condenação eterna, bem como a incredulidade do homem como efeito do pecado. Certamente, essas mesmas contrações, aliás, sofridas pelos seus servos, levam-no à esperança da redenção por meio da fé. Pois, como está escrito, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Esse é um texto maravilhoso em Romanos 8, 24. Nesse sentido, a nossa esperança é Jesus Cristo, aleluia, Filho do Deus vivo, como descrito no credo apostólico. Está sentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E como bem expressou o apóstolo Paulo sobre as perspectivas dos que esperam
por Jesus Cristo em sua epístola a Tito, capítulo 2, versículo de número 13, abre aspas, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas, louvado seja o nome do nosso Deus. Contudo, esta bem-aventurança ou esta bem-aventurada esperança certamente está reservada para aqueles, bem como, mesmo não tendo visto o Senhor Jesus, o amam, como nós podemos ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Abre aspas, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, alegrais com gozo inefável e glorioso. Fecha aspas. Amém. Logo, estão reservados aos que crerem no seu nome a coroa da justiça para todos que eu amo, como lemos ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Abre aspas. Diz o texto bíblico, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Fecha aspas. Entretanto, o que é essa coroa da justiça, senão a vida eterna? Afinal, o livramento da morte e da condenação do inferno. Assim, nesta mesma perspectiva, o apóstolo João, como testemunha ocular no livro de Apocalipse, expressa ardentemente a perspectiva desta volta maravilhosa e grandiosa de Jesus Cristo. Abre aspas, ora vem Senhor Jesus, como lemos em Apocalipse 22, versículo 20. Mas, antes de sua volta, Jesus profetizou que o mundo estaria em grande agitação devido ao engano e à mentira pelo surgimento de falsos cristos, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares, como nós lemos em Mateus, capítulo 24, versículo 4 e verso 8. Amém? Abre aspas e diz o texto bíblico, e Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores, fecha aspas. Então este é o chamado sermão escatológico de Jesus Cristo, que fala sobre o sofrimento dos últimos dias. E aqui Jesus, ele diz que essas coisas são o princípio das dores. Isso nós estamos vendo já de uma forma bem clara. A exemplo, temos tensão de confronto envolvendo as grandes potências mundiais que pode vir a utilizar bombas nucleares, como Estados Unidos e Rússia, entre outros, devido a questões políticas e religiosas no Oriente Médio, sem falar nas inúmeras guerras entre etnias de proporções menores e o aumento do terrorismo no mundo. A fome tem aumentado drasticamente e estima-se que quase 1 bilhão de pessoas passe fome no mundo. Contudo, o número deva ser bem maior, sobretudo com o aumento de pragas nas lavouras, como tem acontecido na África. Afinal, com a invasão de gafanhotos recentemente registrado. Você deve se lembrar que as mídias noticiaram esse ataque de gafanhoto aí na África e também aqui no Brasil. Certamente vem castigando especialmente o continente africano, onde são registrado um índice alarmante de pobreza. Além disso,
enchentes pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, aumento da promiscuidade, pois vivemos num mundo devasso e cheio de orgias sexuais, que provam um índice elevadíssimo da depravação humana no mundo. Tudo isto aqui é motivo de sermos castigados, pois o homem tem se afastado de Deus. Alertas de terremoto e tsunami são anunciados constantemente, colocando estas populações em alertas para as consequências devastadoras destes fenômenos, como ocorrido no Japão em 2011. Nos dias atuais, estamos testemunhando as ameaças do coronavírus no mundo, que até esta publicação registrava 312.736.353 casos de pessoas infectadas no mundo, com 5.501.646 casos de mortes confirmadas. Um índice bem alto e que tem alarmado o mundo inteiro, tem alarmado as potências mundiais e tem pondo em risco os países emergentes, como o Brasil, por exemplo. Só no Brasil já aconteceram 42.087.432 casos confirmados e mortes, nós já chegamos a quase 700 mil mortos. Entretanto, não podemos nos esquecer de uma pandemia que tem ceifado milhões de vidas, mas aos olhos da população e, sobretudo, das autoridades, estão fechados para os problemas da AIDS, que só no Brasil, nos últimos 8 anos, teve um aumento de mais de 21% de casos. Isto é algo alarmante. Então, essas são as previsões que Jesus Cristo ele previu no sermão escatológico ali em Mateus 24. Nós podemos comprovar essas coisas diariamente. Por fim, concluímos que as contrações das dores de parto no mundo são visíveis e perceptíveis diante dos fatos e acontecimentos no Brasil e no mundo, com rumores de guerra, pestes, fomes, terremotos, imoralidade sexual, que culminará com a segunda volta de Jesus Cristo, mas tais fatos e acontecimentos estão fechados aos olhos diante da incredulidade humana, mas aberto e tão claro aos olhos daqueles que com fé creem em Deus, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por isso, quero te convidar a acompanhar uma série de exposição bíblica no livro de Apocalipse, bem como abordaremos sobre este último livro da Bíblia, sobre as últimas coisas que para muito trata-se do fim do mundo. Então, se tens curiosidade e dúvidas, vamos buscar esclarecer semanalmente, toda segunda-feira, às 22 horas, em nosso canal no YouTube. É só digitar Nilson Sérgio Lima e você encontrará o nosso canal. Se inscreva e acione o sininho para receber as notificações. Pela graça bendita do nosso Deus, nós estaremos, em nome de Jesus, fazendo essa exposição bíblica no livro de Apocalipse, onde nós iremos acompanhar a revelação dada por Deus a Jesus Cristo, que nos enviou pelo seu anjo e as notificou a João e escreveu para nós, os seus servos, sabermos o que brevemente deveria acontecer. Então é um desafio muito grande, mas o livro de Apocalipse é um livro maravilhoso e, como já diz no capítulo 1, versículo 3, que bem-aventurado é o homem e a mulher de Deus que lê, que observa as coisas que neste livro, naquelas profecias, estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, essa mensagem que eu trago aos nossos corações é que Deus em Cristo nos abençoe, nos fortaleça na sua graça maravilhosa e na força do seu poder.
Quero dar um abraço ao meu amigo e pastor César. Que bênção, louvado seja o nome do Senhor. O amado está acompanhando aqui conosco. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, família e ministério, meu amado. E aqui nós encerramos orando, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por poder expor a sua palavra. Que Deus possa clarear nossa mente, iluminando-a para compreender a palavra de Deus, nos dando discernimento para vivê-la e podermos, perseverar diante das lutas que estão diante de nós, mas sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E esta é uma das mensagens maravilhosas que nós encontramos no livro de Apocalipse para o seu povo. Deus está no controle de todas as coisas e fazendo se cumprir tudo aquilo que ele já de antemão escreveu ou revelou para o seu povo, através desse livro maravilhoso chamado Apocalipse. Então vamos orar agradecendo a Deus. Soberano nosso Deus, seu amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos e agradecemos o teu nome. Neste momento queremos te agradecer pela tua palavra, onde o Senhor mostrou claramente a nós que o mundo está vivendo nas dores de parto. E esta dor de parto ela tem trazido muitas coisas, como guerra, rumores de guerra, pestes. O pecado tem sido cada vez mais visivelmente apresentado aos homens e nós temos sofrido a consequência deste pecado. Mas que tudo isso vai culminar na tua volta, no teu retorno, aonde o Senhor estará fazendo um novo céus, uma nova terra, e onde todo aquele que crê em ti, Senhor, viverá eternamente para todos sempre, e o teu nome será glorificado eternamente. Para uns trazendo salvação e para outros trazendo condenação à morte eterna. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, pela tua graça, tem aberto os nossos olhos e por meio da tua palavra nós temos crido que ela é a verdade. E assim, Papaizinho Santo, nós te oramos e por fé te agradecemos por todas estas bênçãos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Então, querido, uma boa noite para você, que Deus abençoe e que esta palavra possa chegar ao seu coração, que você possa recebê-la e que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa na sua vida, aonde nos dá certeza de que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou em Cristo Jesus. Amém? Então, uma boa noite de sono restaurador e reparador e até a próxima oportunidade. Lembrando, às segunda-feiras, a partir das 22 horas, estaremos expondo o livro de Apocalipse. Iremos fazer várias exposições bíblicas através do texto bíblico ali em Apocalipse. Esteja também orando para que Deus nos dê graça, sabedoria, para poder expor a palavra de Deus de acordo com a sua revelação e pelo aquilo que Deus espera que nós cremos para poder vencer os seus inimigos e esta batalha. E como ele diz, o último a ser vencido é a morte. Amém? Então, que Deus te dê vitória sobre todos os seus inimigos em nome de Jesus.